Olá, sou a Daniela Camarinha, sócia da YouCare. É uma grande alegria e felicidade estar aqui dando as boas-vindas para você ao Saúde à Mostra. E para falar de um tema super importante, que é o laboratório clínico como aliado fundamental das decisões médicas. Está aqui conosco o nosso convidado especial, Dr. Carlos. Seja muito bem-vindo. Obrigado, Dani. Obrigado pelo convite. Agradecer a Viveu pela iniciativa do Saúde à Mostra e é um prazer conversar um pouquinho do laboratório. Muito bom. Carlos, acho que antes da gente iniciar, tenho aqui algumas perguntas para você nos ajudar a entender cada vez melhor o laboratório, a sua importância. Eu gostaria que você se apresentasse, contasse um pouco sobre a sua carreira, para que as pessoas te conheçam. Então, Dani, eu sou médico patologista clínico, estou formado há mais de 25 anos, aproximadamente 25 anos. Fiz minha formação na Escola Paulista de Medicina, minha residência médica, e de lá para cá fiz alguns cursos de gestão, né? Fiz o PROASA da GV em 99, eu era residente ainda naquela época. Fiz um MBA em Gestão em Saúde, fui da primeira turma do MBA de Gestão em Saúde do Einstein com o INSPER. E atuo profissionalmente há 17 anos no Einstein, no laboratório do Einstein. Atuo também profissionalmente no Laboratório Central da Escola Paulista de Medicina, Hospital São Paulo. Lá eu fiz meu mestrado e meu doutorado, junto à disciplina de cardiologia e disciplina de infectologia. E a parte associativa, eu sou presidente do Conselho de Ex-Presidentes da Sociedade Brasileira de Patologia Clínica Medicina Laboratorial. Fui presidente durante a pandemia, né, alguns desafios durante a pandemia. E tenho um novo desafio aí para a próxima gestão da SBPC, vou ser o diretor de acreditação e qualidade. Então, um pouquinho da trajetória aí, um pouco de formação profissional e meu vínculo profissional hoje. Bom, e já contando em primeira mão sobre esse novo desafio. E falando um pouco até sobre qualidade, acho que até para a gente dar um overview sobre o mercado, você diria que um laboratório, a gente tem muitos laboratórios no Brasil, acho que esse é um dos pontos mais desafiadores, até para pensar em padronização. Quais são os tipos de acreditação que um laboratório ele pode ter? Então, o laboratório clínico ele pode buscar alguns tipos de acreditação. Tem uma diferença de conceito entre acreditação e certificação, né? Normalmente a acreditação é um pacote mais fechado, com checklists mais fechados. O laboratório pode buscar esse tipo de acreditação vinculado direto ao laboratório clínico ou vinculado a serviços hospitalares, tá? Então aí você tem no mercado diferentes selos de acreditação, tanto os hospitalares quanto laboratoriais em específico, mas falando especificamente de laboratório, né, agora eu vou puxar a sardinha, vou ser o diretor de acreditação da SBPC, o Programa de Acreditação de Laboratórios Clínicos, o PALC, da SBPC, hoje acredita aí quase 200 laboratórios no país, sendo que ele cobre praticamente 60% a 70% do volume de exames realizados no país. Então ele acredita grandes redes, grandes laboratórios, e tem uma importância fundamental para a qualidade da medicina laboratorial do país, né? Visto que o processo de acreditação é um processo voluntário, né? O laboratório ele abre a porta para os auditores e permite que você mostre para essa empresa, né? Aí no caso para o PAL, que tem um checklist a ser seguido, se você está cumprindo com aqueles requisitos da norma, né? E é importante isso para a garantia da segurança no seu processo. E, Carlos, foi interessante que nos outros episódios, por mais que a gente tenha falado de temas diferentes do que a gente está conversando aqui, em todos os episódios a gente chegou à conclusão do quanto o laboratório ele é importante, mas o quanto essa importância ela não é tangível ou clara para todos os públicos. E para a gente começar a falar sobre isso, acho que você é uma das pessoas que mais entende sobre essas questões e já trouxe à tona essa temática muitas vezes na própria SBPC.
É, existe uma, existe na literatura toda uma questão de que 70% dos diagnósticos médicos eles dependem também do resultado laboratorial. O que está por trás de tudo isso? Então, isso é fundamental, né? A prática da medicina laboratorial, né? O médico praticamente que atende o doente, que caneta o exame, ele desconhece todo o processo envolvido na execução do exame, né? Desde a solicitação dele até a liberação do resultado e a interpretação desse resultado. E hoje o laboratório, como você comentou, ele é fundamental para a prática, né? Hoje é difícil o exame físico, que é aquele exame clássico que o médico tocava no paciente, escutava o paciente, apalpava, percutia Uhum, e está cada vez com menos importância, né, para a prática da medicina hoje do século XXI, né, uma medicina que vai ser uma medicina preditiva, preventiva, participatória e personalizada, né? E hoje, para essa prática dessa medicina dos 4Ps, o laboratório é fundamental, uhum. tá? É lógico que só na, na, como se diz, na participação que ele não atua muito, né? Porque normalmente isso depende de cada um de nós, cuidar da nossa saúde e conversar e debater com o médico as alternativas, mas nos outros 3 pilares, em prevenção, em predição e personalização, o Ele é laboratório tem um fundamental. papel fundamental. Uhum. E para isso, como eu falei, o médico ele desconhece esse processo e essa importância, mas ele depende fundamentalmente do laboratório, né? Não tem uma especialidade médica que não necessite dos nossos serviços. E a importância em relação ao diagnóstico, né? Por isso que, desde o início, né, desde a indicação pré-teste, tá, ele mostrou a importância. Essa é uma publicação de 96, né, que você trouxe, mas é bem atual. Eu acredito que o impacto ainda seja maior do que 70% hoje. Hoje, falar em exame de laboratório, é difícil um paciente internar no hospital e não fazer ao menos um exame de sangue, né? E a prática hoje é muito dependente. E é lógico, a importância da indicação pré-teste, né? O exame tem que ser bem indicado para saber, no momento que chegar o resultado, saber interpretar o teste. E é lógico, até julgar se aquele resultado está compatível ou não está compatível e levar a informação para o doente sobre o resultado e sobre a interpretação, né? Porque isso que é o grande trabalho nosso no dia a dia no laboratório, é cada vez mais contribuir tanto da parte pré-analítica, né, desde a indicação do exame correto, né, até mesmo a fase pós-analítica, aí, que é o caso da interpretação do exame, né, o médico, eu brinco ainda que, dependendo do tipo de exame, você pode dar o mesmo resultado para 3, 4 médicos, cada um falar uma coisa para o doente, né, com o mesmo resultado de exame no mesmo quadro clínico. Aí você fala, mas Uau. isso é possível? Aham. Isso é possível. Por isso que é importante capacitar os médicos em relação à interpretação correta dos exames. É lógico aí na fase final, mas na fase inicial aí saber orientar e conversar com os colegas também da orientação correta da solicitação de exame, né? A indicação pré-teste que a gente Uhum. fala, que é fundamental, que você acaba ganhando um valor adicional no exame. É lógico que tem os exames de prevenção, que são exames que devem ser feitos com uma periodicidade para tentar identificar. É lógico que muita gente questiona a prevenção, né? Ah, muito exame normal, né? Mas o exame normal é fundamental, né? Se você não Sim. fizer, você não vai estar identificando um potencial paciente aí que possa estar com um problema que deve ser prevenível num exame de rotina, né? Agora, quando você fala que o laboratório ele acaba sendo um grande aliado do médico no auxílio da identificação e interpretação, durante o processo de estudo desse médico, da residência, ele não aprende sobre, não um patologista clínico, mas ele não aprende sobre interpretação de resultados Então, laboratoriais? normalmente a grande maioria das escolas ela trabalha com o laboratório no meio das outras disciplinas, né? E é Sim. lógico que hoje cada vez mais a complexidade aumenta na área da medicina laboratorial e é importante ter o conhecimento mais focado, especializado em cada uma das áreas, até para o acadêmico conhecer todo o processo, como é realizado o exame, né, que eu falei, a grande maioria dos médicos desconhece, desde o que ele pede até libera,
esse aprendizado em relação a como é feito o exame, quais os problemas que podem ocorrer em relação a uma coleta inadequada, um transporte inadequado de uma amostra, ou mesmo um processamento inadequado do Um exame, preparo o do preparo do paciente. paciente, e é Aham. mesmo a interpretação depois que aí fica, normalmente sempre agregando valor, o patologista clínico sempre conversando com o clínico para esse melhor entendimento. Então a formação dos médicos hoje a quantidade de escolas, todo mundo acompanha, né, crescendo absurdamente no país, a qualificação dos profissionais é fundamental e a iniciativa das escolas médicas em formar o profissional com esse conhecimento é muito importante. A SBPC está com um trabalho também sobre essa iniciativa. A gente está, provavelmente, para o próximo ano gravando aí algumas aulas também Que para legal. disponibilizar para as faculdades que não têm essa disciplina, que não têm a capacidade de ensinar um laboratório, né? Dependendo disponibilizar esse conteúdo online para os alunos, já acaba contribuindo um pouco para essa formação aí para a Uau. grande maioria das escolas médicas do país, né? Excelente. Bom, então quer dizer que não é uma obrigatoriedade das universidades de medicina terem a disciplina de interpretação de exames laboratoriais. Não, normalmente elas ou ensinam, né, no meio do currículo das outras disciplinas, como eu falei, ou através de disciplinas optativas, né? E Uhum. já puxando um pouco a sardinha já pro Einstein, o Einstein criou a disciplina Sim. optativa nesse semestre, já pela importância da interpretação de exames laboratoriais, né? Normalmente já trazendo um nome aí Uhum. mais prático para os alunos, né, em relação à interpretação dos exames, não trazendo o nome da Patologia especialidade, que é clínica, medicina sim. laboratorial. E a Escola Paulista também tem no seu currículo a disciplina optativa. Inicialmente a gente pensou, a quantidade de testes é muito grande, né? A gente pensou em uma quantidade de 32 temas, a gente reduziu, enxugou aí para 14 temas, mas só de começar a dar o pontapé inicial aí para a interpretação é fundamental Sim. para formar o aluno, né? Já aprender toda a fase aí pré-analítica, analítica e pós-analítica do exame, desde a da solicitação, em relação à solicitação correta, a interpretação do exame. E SBPC também, provavelmente para o ano que vem, né? A gente deve ter uma iniciativa na diretoria de educação, com a Educamed Lab. A gente deve gravar algumas aulas para os alunos de graduação, para aquelas faculdades que não têm a disciplina e que queiram fornecer um pouco de conteúdo em relação à interpretação dos exames laboratoriais. Nossa, que legal. Porque até a gente teve um episódio sobre pré-analítico e pré-pré-analítico. Então, quanto uma solicitação errada de exame Faz um vai, estrago danado. né, levar para o resultado final, que às vezes não vai. Compromete a segurança do paciente, Sim, né? Isso é fundamental. muito Um grave. diagnóstico errado, o estrago Sim, está feito. sim. Bom, recentemente a marca do laboratório Einstein foi eleita como a marca mais envolvente e que conquista o consumidor. E eu te acompanho há muitos anos, sei o quanto vocês vêm buscando esse sentido de pertencimento para o lado ambulatorial, Sim. porque era um laboratório extremamente voltado para a área hospitalar. E eu gostaria muito de saber o que fez, o que levou vocês a receberem esse prêmio. Isso é bem bacana, né? Um reconhecimento do trabalho ao longo dos anos, né? Como você colocou, Dani, o laboratório nasceu como um laboratório com base hospitalar, né? Eu estou lá há 17 anos Sim. e a gente acabou construindo isso ao longo dos anos, né? Com o trabalho de toda a equipe, com essa expansão para o ambulatório, né? E realmente ter o reconhecimento aí ao longo desses últimos 5 anos, né? A gente Uhum. começou a ser reconhecido mais pelo público ambulatorial. Isso aí é um reconhecimento realmente bem legal, mostrando aí o trabalho que foi executado ao longo Sim. dos anos para esse público que a gente não atuava diretamente. É lógico, os desafios muito, muito grandes, né? Os desafios para chegar nesse Sim. reconhecimento, né? E é lógico, pegar em dimensão de crescimento, né? Mas a gente fazia aí 100 mil exames há 17 anos atrás, estamos fazendo mais de 1 milhão de exames por mês, com essa capilaridade e esse reconhecimento para esses pacientes ambulatoriais.
Uau. É um super desafio. Agora, essa conquista, ela vem, a gente comemora, celebra, mas ela tem um preço imenso, que é continuar fazendo com que essa marca se perpetue. E pensando nessa dimensão, como que você enxerga as interfaces, né, do laboratório com toda a cadeia que o envolve, que não é do seu controle muitas vezes? Sim, a parte de comunicação é fundamental nessa etapa. Comunicar-se adequadamente com os colegas, que a gente não tinha muito contato, que era esse público de colegas externos que encaminham pacientes ambulatoriais, né? A gente tinha um contato, um relacionamento muito com os médicos que acabavam internando os doentes. A partir do momento que a gente cresce, a gente precisa desse relacionamento, né? Desse desafio de comunicação para mostrar para o colega o nosso trabalho do dia a dia, né? Abrir os canais de comunicação com esse colega, né? E isso é fundamental para essa situação, para esse reconhecimento. Sim. Agora, me lembrei, você colocando isso, que você foi o presidente da SBPC durante a pandemia. E foi super desafiador. Você quer lembrar um pouco desse período? O que foi ser um presidente na pandemia? Então, pergunta ótima, né? Porque o desespero bateu, né? No Ótimo momento, agora, né? ótimo agora. Para falar um pouquinho da experiência, né? Porque durante a posse, né, em dezembro, a gente escutava rumores da pandemia, não tinha tanta informação, os desafios meus eram imensos, uma vontade de assumir, um sonho de assumir a SBPC como presidente, realizar congressos, né, eventos, relacionamento com a indústria, e tudo virou a partir de março, né, desmoronou tudo, a pandemia veio. Eu peguei Covid logo no Meu início, em Deus. março, fui um dos primeiros a pegar, né, no hospital. O Einstein atendeu aí uns primeiros Eu pacientes, fez os lembro. primeiros diagnósticos. E eu fiquei 10 dias, 15 dias afastado, e aí já voltei à realidade, né? Assumi a sociedade frente a uma pandemia. Os desafios se mudaram completamente da noite para o dia. Eu fiquei muito preocupado, né? Falei, o que que vai acontecer? Eu não vou fazer congresso, nem Vou presidência, perder vou associado. perder associado, eu vou quebrar a sociedade, vou ser o presidente mais trágico que aconteceu na história. E era o que a gente tinha que fazer, né? A gente tinha que pegar aquele limão e tentar fazer uma limonada no ditado popular, né? E isso que eu procurei fazer ao longo dos meses de trabalho, né? Muita entrevista, muita imprensa. A medicina laboratorial foi para a mídia, né? Com a Sim. testagem, né? Todo mundo recebeu um cotonetezinho no nariz ao longo desses anos. E a gente procurou aí fazer tanto essa divulgação da especialidade, como também todo o trabalho de virtual, né, dos congressos. Chamamos a indústria para próximo, né, para mostrar que o modelo era outro, o congresso ia ser com outra dinâmica, e acabou dando certo, né? Eu não quebrei a sociedade, eu consegui mantê-la economicamente saudável e agregar valor ao diagnóstico, né, na disseminação do conhecimento, né? O laboratório foi para a boca do povo. Sim. Técnica de PCR, né? Todo mundo fala PCR, todo mundo já sabe que é uma reação de cadeia em polimerase hoje para o diagnóstico de Covid. E é lógico, passou a discutir outros exames também, né? E com a pandemia, com o teste do PCR, a gente passou a discutir outros assuntos. E você acha que a pandemia ela acelerou essa aproximação do laboratório com o público final? Realmente, a pandemia acabou, como eu falei, trazendo o laboratório para a boca do povo e acabou o público leigo conhecendo um pouco mais do dia a dia do laboratório, né, sabendo um pouco mais dos processos, mas a prática da medicina laboratorial no país também já vem sendo construída ao longo dos anos, né, com legislações sendo criadas, né, a gente tem aí para o público do laboratório a RDC 302, que foi um marco em relação aos processos laboratoriais. Isso acabou trazendo uma prática muito adequada da medicina laboratorial. A gente é destaque mundialmente aí falando em relação à especialidade médica, né? O Brasil, normalmente não só na medicina, não só na nossa especialidade,
mas em outras especialidades clínicas e cirúrgicas é reconhecido como uma medicina com uma prática adequada. Para os ouvintes aqui que talvez não saibam ao certo, o que a RDC 786 trouxe para o nosso ambiente de saúde, você pode pontuar assim, o que realmente é bem relevante para que a gente entenda? Então, vou tentar explicar rapidamente, Dani. Uhum. Ela trouxe outros players, tá? Inicialmente a 302 era só o laboratório. Eles separaram basicamente em 3 grandes atores aí, o laboratório, como eu falei, como central, né? É chamado serviço tipo 3. O serviço tipo 2 são chamados postos de coleta, tá? Que isso já existia no laboratório, tá? Onde era feita esse processamento dessas amostras e coleta e segregação dessas amostras. Aí o serviço tipo 2 também regulamentou as coletas domiciliares que já existiam, que não tinham regulação, as coletas em empresas e a coleta itinerante, né? Campanhas que vão Sim. fazer em determinadas cidades, em parques ou em carretas. Foi regularizado como serviço tipo 2. E o serviço tipo 1, as farmácias e os consultórios médicos isolados, que entraram nessa nova RDC, permitindo aí, lógico, um avanço dos exames, né, da disponibilidade dos exames mais simples aí serem realizados como triagem em farmácias. A gente já teve a experiência do Covid, né, que foi a testagem do Covid na farmácia. Eles regularizaram isso agora e alguns testes simples, que são testes imunocromatográficos, positivo ou negativo, como o teste de Covid, podem ser feitos também no ambiente da farmácia. É lógico, se eles forem fazer um teste um pouquinho mais complexo, eles vão precisar do contrato do vínculo com o laboratório clínico, assim como o serviço tipo 2, né, as coletas domiciliares e as coletas nas empresas. Tá. Agora, eu, como uma paciente, eu posso deixar de usar um laboratório e usar apenas uma farmácia? Não, de jeito nenhum, Dani, de jeito nenhum. Isso aí não tem resposta que não seja não. Por quê? Porque na farmácia são exames que são feitos de triagem, né? Exames de baixa complexidade. A farmácia nem pode coletar sangue, não pode manipular urina, não pode manipular amostra. São feitas amostras diretas. É lógico que a quantidade de exames hoje é muito grande, né? E hoje o laboratório, como eu falei, é o centralizador desse processo diagnóstico, né? Lógico, toda a confirmação, dúvida, o exame é feito direto no laboratório. Tá. Bom, a gente está chegando ao fim do Saúde à Mostra. Uma delícia falar aqui com você, eu ficaria muito mais tempo. E foi muito bom porque o objetivo central do Saúde à Mostra é falar perto de quem é leigo e de quem também é técnico, e acho que foi muito isso, né? A forma que você trouxe todas essas informações. Agora, aproveitando essa audiência, você gostaria de deixar algum recado? Primeiro, agradecer o convite, participar, agradecer a Viveu, agradecer a iniciativa aí do programa, né, Saúde à Mostra, falar um pouquinho sobre o laboratório. Para quem gosta de laboratório, como eu adoro, eu poderia falar por horas aqui. Sim. Mas é para destacar realmente a importância do laboratório clínico nesse processo diagnóstico, né? A gente faz não só diagnostica as doenças, mas exclui um diagnóstico, monitora uma doença, pode prever uma doença, predizer. E é basicamente isso, é mostrar um pouquinho do dia a dia de quem atua no laboratório, a importância do diagnóstico laboratorial, não só aí para um diagnóstico específico, mas pensando em segurança do paciente, né? Um diagnóstico errado, um estrago está feito. O que pode ser feito. E se alguém quiser buscar mais informações sobre esse tema que a gente discutiu, até se conectar a você, qual seria os endereços? O meu e-mail é carlos.ferreira@einstein.br. Podem mandar o e-mail diretamente para mim. Tenho também o LinkedIn também. Quem quiser me conectar também no LinkedIn, a gente pode estar conversando. Da Sociedade Brasileira de Patologia Clínica também, né? Todos os e-mails são drenados para esse e-mail que eu falei, tanto da escola como da sociedade. Então fica mais fácil aí para quem quiser me
me encontrar. Que bom. Muito obrigada, então. Bom, Saúde à Mostra encerra mais um episódio. Fiquem atentos às redes sociais da Prevena, da Saúde à Mostra, para mais novidades. Até mais.